homem segurou firmemente o rubi em sua mão, e trovões e relâmpagos imediatamente se concentraram em sua palma. Uma tempestade varreu repentinamente o mar. Dizem que o sangue de Elizabeth e as lágrimas de Drácula formaram 13 rubis com poderes especiais. Quem possuir esses rubis obterá uma força imensa. No entanto, durante uma guerra entre clãs de vampiros, muitos desses rubis foram perdidos, restando apenas alguns sob a posse de certas famílias. Um desses rubis está com o clã Vialia, uma família de vampiros da Alemanha. Eles escondiam suas identidades e viviam em uma cidade pequena, alimentando-se diariamente com sangue fresco. Permaneciam sempre dentro de casa, sendo proibidos de sair. Ocasionalmente, um pássaro entrava na casa, e cada vez que isso acontecia, a garota Lisa ficava muito feliz. Ela já não aguentava mais aquela vida de cativeiro. Então, quando seu pai não estava em casa, a Lisa abriu a janela em segredo. Embora seu irmão mais novo tenha tentado impedi-la, ela estava decidida. A Lisa subiu no telhado e acenou alegremente para um garoto que passava em frente à sua casa. Ela correu e saltou na noite, e, por acaso, encontrou um garoto humano que segurava um livro. A Lisa gostava muito daquele autor. Os dois tiveram uma conversa muito agradável, mas, quando o garoto pegou sua mão, a Lisa não conseguiu se controlar e revelou suas presas. Rapidamente virou o rosto e mentiu, dizendo que estava com dor de dente. Ao ouvir isso, o garoto entrou na casa para procurar remédio para ela. Aproveitando a oportunidade, a Lisa fugiu. Ela correu pela neblina espessa até uma rua movimentada. Pegou uma laranja para examiná-la, sem saber que era preciso pagar antes de levar os produtos da barraca. O vendedor segurou sua mão, e ela instintivamente mostrou as presas para ameaçá-lo. Percebendo que ela era uma vampira, o vendedor gritou pedindo ajuda. A Lisa fugiu apressadamente, sendo perseguida por alguém com um crucifixo. Sem outra opção, escalou uma parede e entrou por uma janela para voltar para casa. Esse incidente acabou revelando o esconderijo de sua família. A Lisa entrou em pânico e pediu desculpas ao pai. Quando ele olhou pela janela, viu uma multidão se reunindo do lado de fora. Rapidamente, ele correu para acordar a avó de Alisa, que estava deitada em um caixão. Ela sentiu o cheiro familiar de alho e prata. O grupo da Máscara Vermelha, conhecido por caçar vampiros, havia chegado. Nesse momento, o irmão mais novo de Alisa a puxou para o lado e perguntou por que ela estava tão interessada no mundo exterior. Alisa hesitou, sem querer revelar a verdade, mas o irmão insistiu com perguntas. Por fim, ela não teve escolha a não ser pegar a mão dele e colocá-la sobre o próprio peito. Descobriu-se que Alisa tinha batimentos cardíacos, como um humano. Nesse instante, o pai de Alisa viu Calvina, uma famosa caçadora de vampiros. Percebendo o perigo, a avó ativou o rubi para enviar um sinal de socorro a Magnus. Em seguida, ela usou uma vela para incendiar as cortinas e ordenou que todos fugissem imediatamente. Enquanto escapavam, Alisa sentiu uma dor aguda. Sua mão esquerda começou a brilhar e imagens estranhas passaram por sua mente. Na floresta, um velho despertava de um caixão murmurando: "A chama me despertou novamente." Antes que Alisa pudesse entender o que estava acontecendo, o grupo da Máscara Vermelha invadiu a casa. Ela correu para o andar de cima e se escondeu em um canto. Os membros da Máscara Vermelha pegaram uma foto da família e então descobriram que o homem que Alisa conhecia como pai não era seu pai biológico, mas apenas um servo da família. Dizia-se que os pais verdadeiros de Alisa haviam saído para se banhar na luz do sol. Quando Calvina estava prestes a descobrir Alisa, um de seus subordinados chegou dizendo que haviam encontrado um túnel. Calvina mandou todos descerem. Achando que a casa estava vazia, Alisa se preparava para sair quando deu de cara com um membro do grupo. Ele a perseguiu com uma faca, ameaçando-a. Alisa mentiu dizendo que era humana e que só havia entrado ali por curiosidade. Surpreendentemente, ele acreditou. No entanto, ao olhar nervosamente para um espelho ao lado, ele seguiu seu olhar e percebeu que ela não tinha reflexo. Sabendo que havia sido descoberta, Alisa o chutou e fugiu pela janela do sótão. Ela correu pelas ruas desesperadamente, mas acabou sendo pega por outro membro do grupo da Máscara Vermelha. Por sorte, esse homem era seu pai adotivo. Parecia que Alisa havia despertado um velho, que usava um anel com um rubi. O velho sentiu que estava sendo observado. Pouco depois, a luz desapareceu. O pai adotivo de Alisa reconheceu aquilo como uma centelha de poder, mas se recusou a explicar seu significado. Apenas instruiu Alisa a manter esse poder em segredo e prometeu revelar a verdade no momento certo. Depois disso, ele a puxou e se reuniu com a avó e o irmão. Magnus, que recebeu o sinal de socorro a tempo, chegou para resgatar a família. Quando Calvina chegou, Alisa e sua família já estavam a bordo do navio. No entanto, Calvina estava decidida a não deixá-los escapar. De volta para casa, Calvina mandou seu filho arrumar as malas para partirem. Curiosamente, seu filho era o mesmo garoto que Alisa havia encontrado antes. Seu nome era Niku. Parecia que Niku não apoiava totalmente a cruzada da mãe e reuniu os pertences a contragosto. Enquanto isso, Alisa observava o ambiente ao redor. As pessoas no navio os olhavam com frieza. Sua avó a chamou de lado e a advertiu para ter cautela enquanto estivessem ali. Mais tarde naquela noite, a palma de Alisa voltou a brilhar e ela teve outra visão do velho. Ele retirou um morcego de uma gaiola e o fez beijar o anel de rubi. Num instante, o morcego se transformou em uma garota.
garota. O velho a cobriu com uma capa e, pela conversa entre eles, ficou claro que aquele homem era o próprio Drácula, que havia estado em sono profundo por mais de 300 anos. Os rubis dos clãs, na verdade, foram forjados com as lágrimas de Drácula e o sangue de Elizabeth. De repente, a luz desapareceu. A Lisa saiu de seu caixão, enrolou um pano em sua mão brilhante e caminhou discretamente até o convés, sentindo uma liberdade que jamais experimentou antes. Estava eufórica. Subitamente, um jovem a puxou para um canto e usou telepatia para se comunicar com ela. Ele alertou a Lisa para não deixar Magnus descobrir que estavam perambulando. Entre todos os clãs, apenas a família Draus possuía a habilidade de ler os pensamentos dos outros. Essa família era cruel e brutal. De repente, a Lisa deixou de sentir qualquer simpatia pelo jovem à sua frente, especialmente por Magnus, conhecido por ter saqueado muitos rubis durante a guerra. Ao ouvir os pensamentos de Alisa, o jovem se irritou e declarou furiosamente que era filho de Magnus. Alisa, envergonhada, pediu desculpas, mas o rapaz ficou ainda mais furioso e foi imediatamente para o porão. O pai adotivo de Alisa então a puxou de volta para o quarto. Quando ela estava prestes a dormir, a estranha luz surgiu mais uma vez. Nesse momento, Drácula rastejava sobre uma estátua de Elizabeth. Estava decidido a encontrar todos os rubis para reviver a mulher que amava. Ele entregou seu anel ao morcego Tonka e ordenou que ela embarcasse no navio para recuperar os rubis. Se a missão fosse bem sucedida, ele libertaria todos os morcegos. Tonka engoliu o anel e se transformou, voando para o céu. Alisa, ao ver isso, percebeu que o navio estava em grave perigo. De repente, um garoto de olhos azuis se aproximou e disse que o navio havia parado nas terras da família dele. Convidou Alisa para uma refeição. Enquanto isso, o irmão mais novo de Alisa acariciava um rato. As outras crianças dos clãs olhavam com desprezo para Alisa. Lars, filho de Agnes, pediu que Alisa se apresentasse. Quando ela disse seu sobrenome, foi ainda mais zombada, sendo menosprezada por causa de seu clã. O garoto de olhos azuis defendeu Alisa, dizendo algumas palavras em favor dela. Em seguida, jogou uma bíblia nas mãos de Lars, que imediatamente começou a queimar. O garoto, impassível, pegou calmamente a bíblia. Ele era Luciano, o herdeiro da família Nusferis, e não foi afetado pelo poder da bíblia. Lars, furioso, usou magia para erguer Luciano no ar. As duas irmãs de Lars riram da cena, enquanto Malcolm, sentado à mesa próxima, decidiu se juntar à diversão. Ele lançou um raio da palma da mão e bagunçou o cabelo de várias garotas. Uma das irmãs de Lars, enfurecida, avançou contra Malcolm, pronta para lutar. Alisa não estava disposta a recuar. Determinada a proteger Luciano, ela corajosamente entrou na briga e atacou Lars. O salão de jantar imediatamente mergulhou no caos, até que Magnus gritou furiosamente para que todos parassem. As crianças, a contragosto, voltaram aos seus assentos. O líder do clã então se levantou para falar. Originalmente existiam 13 clãs, mas após a guerra, apenas 5 restaram. O clã Ner, na Itália, o clã Draus, na Noruega, o clã Virde, na Inglaterra, o clã Pius, na França, e o clã de Alisa, Vialia, na Alemanha. Para se unirem contra o grupo da Máscara Vermelha e lutarem por um futuro de paz e prosperidade, decidiram estabelecer uma escola onde todos os herdeiros estudariam juntos, compartilhando as habilidades dos 5 clãs. Ao mesmo tempo, Tonka voava em direção ao navio. As crianças se despediam de suas famílias quando Tonka notou as pedras de rubi. Imediatamente, ela relatou isso ao Drácula. Inesperadamente, a sombra de Drácula apareceu. Descobriu-se que ele possuía a pedra de rubi do clã de Tonka, o que permitia à sua sombra mover-se livremente, seguindo e vigiando Tonka constantemente. Tonka, em sua forma verdadeira, escondeu-se na carruagem de Magnus para seguir o grupo. Enquanto isso, os herdeiros no navio começaram suas aulas. Alisa estava ansiosa para as novas lições começarem. A primeira habilidade que aprenderiam era como resistir a objetos sagrados, uma habilidade pertencente ao clã Nusferis. O professor assistente da lição de hoje era Humberto. Ele abriu um baú e murmurou um feitiço. Depois pegou uma cruz com as mãos nuas. As crianças recuaram, mostrando os dentes em medo, mas Luciano, após recitar o feitiço, também conseguiu segurar a cruz. Malcolm, entediado, não queria continuar na aula. Ele pediu ao Lars que usasse seus poderes para derrubar o baú. Aproveitando o caos, os dois saíram da sala, mas Alisa viu tudo. Antes de ir embora, Lars advertiu Alisa para não contar esse segredo a ninguém. Logo depois, a aula voltou ao normal. O diretor, que estava por perto, recebeu de repente notícias de Magnus. Ele havia sido emboscado por morcegos e perdido uma pedra de rubi. As crianças, sem saber do perigo iminente, continuaram prestando atenção na lição. Nesse momento, Humberto notou que 2 alunos estavam ausentes. Lars e Malcolm tinham desaparecido. Ele se virou e perguntou a Alisa, que estava sentada perto, mas ela permaneceu em silêncio. Sem outra opção, Humberto levou Alisa ao diretor. Relutantemente, Alisa contou a verdade. Enquanto isso, os 2 alunos travessos caminhavam pela rua. Malcolm ergueu a mão e usou um raio para manipular as nuvens, concentrando-as sobre um grupo de alunas. Para evitar a chuva, as garotas correram para dentro de um prédio próximo. Malcolm e Lars, divertidos, o seguiram. Eles não perceberam, porém, que o prédio era uma igreja. Os dois começaram a se sentir tontos e exaustos, caindo no chão.
As freiras, achando que estavam possuídos, pegaram água benta e começaram a borrifá-la em Malcolm. Justamente nesse momento crucial, a condessa chegou, hipnotizou a freira que vigiava a porta e levou Lars e Malcolm embora. O diretor os puniu com uma semana de tarefas e Lars lançou um olhar de ódio para a Lisa. Depois que tudo se acalmou, a Lisa foi se desculpar com eles e até se ofereceu para ajudar na limpeza. Lars não conseguia entender o que a Lisa estava pensando e decidiu ler sua mente. Porém, o que viu foi Drácula dentro dos pensamentos de Alisa. Antes que pudesse perguntar algo, Alisa foi levada por seu pai adotivo. Ao contrário da avó de Alisa, o pai adotivo permaneceu para cuidar dela. Quando voltaram aos seus aposentos, Alisa foi chamada pela condessa. Ela revelou que conhecia a mãe de Alisa e sabia até mesmo que Alisa tinha batimentos cardíacos. Alisa, cheia de turbulência interior, retornou ao seu caixão. Dessa vez, inesperadamente, ela acabou no covil de Drácula, uma taverna. Drácula, sentindo sua presença, a reconheceu como aquela que vinha o observando secretamente. Ele atingiu Alisa com força, lançando-a de volta ao seu local de origem. Alisa despertou de seu caixão, enquanto Drácula drenava o sangue de todos na taverna, restaurando gradualmente sua aparência jovem. Ele caminhou até o balcão da recepção, acordou um homem e ordenou que o ajudasse a encontrar as pedras de rubi. Drácula estava prestes a dizer ao homem para onde ir, quando, de repente, sentiu que Alisa o observava. Em resposta, ele imediatamente cortou a conexão, impedindo que Alisa obtivesse qualquer informação crucial. Nesse momento, alguém bateu no caixão. Assim que Alisa abriu a tampa, a irmã de Lars jogou um balde inteiro de água sobre sua cabeça. Alisa mostrou os dentes e se lançou sobre ela, mas não era páreo e não teve escolha senão aguentar a surra. Mais tarde, durante a aula, Alisa estava atordoada, encarando seu caderno e lembrando-se da última vez que viu sua mãe. Parecia que a mão de sua mãe também emitia luz. O diretor notou que Alisa não estava focada e a chamou para se levantar, pedindo que apresentasse as habilidades do seu clã. Alisa achava difícil falar sobre isso. O poder de seu clã de vampiros supostamente era o amor, e dizer isso em voz alta certamente faria os outros rirem. Como era de se esperar, os outros alunos zombaram de suas habilidades. O diretor instruiu Alisa a se sentar e prestar atenção, e então passou a apresentar os poderes inerentes aos 13 clãs. O diretor mencionou o clã Tova, dos Países Baixos, conhecido por sua habilidade de nadar, uma habilidade útil para vampiros, que normalmente não conseguem nadar. Nesse momento, Drácula, acompanhado de seu escravo, remava um barco. Ele sentiu a presença de uma pedra de rubi do clã Tova e ordenou que seu escravo mergulhasse na água para recuperar a pedra para ele. Alisa, despercebida, viu tudo. Lars notou que Alisa parecia perturbada e usou sua habilidade de ler mentes para vasculhar os pensamentos dela. No entanto, o que encontrou foram memórias da mãe de Alisa. Alisa percebeu rapidamente que Lars estava lendo sua mente e o impediu de imediato. Ela pegou seu prato e saiu do refeitório, indo aos aposentos dos servos para encontrar seu pai adotivo. Lá, ela o pressionou para contar mais sobre a vida de sua mãe. O pai adotivo explicou que o pai de Alisa havia morrido na guerra entre os clãs e sua mãe não suportou a dor de perder seu amado. Decidiu então se afastar do mundo sob a luz do sol, algo que Alisa não conseguia entender. Aquilo era mesmo amor? Em seguida, ela perguntou ao pai adotivo sobre a luz em sua mão, mas ele se recusou a explicar, dizendo apenas para ela manter aquilo em segredo, pois a luz encontraria seu próximo dono legítimo. Frustrada com a recusa do pai adotivo em contar mais, Alisa discutiu com ele antes de sair furiosa. Ela voltou para a sala de aula, abriu seu armário e pegou um frasco de água benta. Planejava dar uma lição às duas irmãs de Lars. Então trocou o perfume delas por água benta. Na manhã seguinte, quando borrifaram o perfume, a água benta as queimou, exatamente como Alisa havia planejado. Lars sabia que aquilo era obra de Alisa, mas não a delatou imediatamente. Enquanto isso, o diretor entregou a pedra de rubi à condessa, pedindo que ela a mantivesse em segurança. Tonka, que observava tudo em silêncio, relatou o ocorrido ao Drácula. No entanto, Drácula ordenou que Tonka interrompesse o plano de roubar mais pedras de rubi por enquanto. Em vez disso, Tonka foi instruída a monitorar Alisa de perto para descobrir quem ela realmente era. Nesse momento, uma garota apareceu no navio acompanhada de um lobo, causando tensão imediata, pois todos revelaram suas presas. Lobos estavam extintos há muito tempo e suspeitavam que ela pudesse ser uma metamorfa. A garota se apresentou como Ivy, descendente do clã Lana. O diretor não acreditou nela e a colocou sob custódia. No entanto, Lars usou sua habilidade de ler mentes para confirmar que Ivy dizia a verdade. Ivy explicou que o lobo ao seu lado não era um animal de estimação, mas seu irmão mais velho, Seymour. O diretor então concordou em deixá-la permanecer na escola. Enquanto a maioria ainda nutria ressentimento contra lobisomens, Alisa tomou a iniciativa de ser gentil com Ivy, e as duas rapidamente se tornaram parceiras de carteira. Ivy pediu para copiar os apontamentos de Alisa, que, animada, emprestou seu caderno, sem perceber que ele continha desenhos relacionados aos brilhos e ilusões que vinha vendo. Tonka, que estava por perto, viu o conteúdo
conteúdo do caderno. A lição do dia era sobre distinguir os diferentes tipos de vampiros, que eram amplamente divididos em dois: vampiros de linhagem sanguínea e vampiros das sombras. Vampiros de linhagem sanguínea são aqueles nascidos como vampiros, descendentes de Drácula. Por outro lado, vampiros das sombras são humanos transformados em vampiros. Esses não possuem poderes sobrenaturais e devem obedecer aos de linhagem. Lars referiu-se diretamente a esses vampiros como escravos, algo que Alyssa não gostou. Os dois discutiram lendo a mente um do outro. Ivy, ao ver isso, perguntou se Alyssa e Lars eram namorados. Lars, levemente envergonhado, não soube o que responder, enquanto Alyssa negou rapidamente. Ao final do dia, Alyssa, que finalmente havia feito uma nova amiga, aproveitou o tempo conversando com Ivy. No entanto, naquela noite, Alyssa deitou-se em seu caixão sem conseguir dormir. A luz em sua mão também não apareceu, e ela não fazia ideia de como usá-la. Decidiu então ir até a biblioteca procurar livros. Acordou Luciano para perguntar onde era a biblioteca e ele concordou em desenhar um mapa para ela. Lars, que ouvia a conversa, o seguiu em segredo. Tonka, não querendo ficar de fora, também o seguiu voando. O que Alyssa não sabia era que o maior perigo não era Lars ou Tonka, era o grupo de Calvin, que também havia chegado. Alyssa seguiu o mapa até a biblioteca, enquanto Tonka voava até um prédio próximo, transformava-se em forma humana e observava Alyssa por uma janela. Alyssa procurava por livros relacionados ao Drácula e, inesperadamente, encontrou um. Justamente nesse momento, o filho de Calvin, Niku, também entrou na biblioteca para comprar um livro. Os dois ficaram felizes ao se verem novamente. Lars, ao ver isso, sentiu-se um pouco ciumento. Niku convidou Alyssa para jantar e os dois saíram felizes da biblioteca. Tonka relatou o livro ao Drácula, que percebeu que ele continha algo muito importante. Drácula então ordenou que Tonka o destruísse imediatamente. Enquanto isso, no restaurante escolhido por Niku, localizado sob a luz do sol, Alyssa não quis recusar o convite e decidiu ir, protegendo-se com um guarda-chuva. Sentaram-se à mesa e, ao fazer o pedido, Alyssa falou tudo em italiano. Niku ficou impressionado com sua fluência e, animado, segurou sua mão. Lars, furioso e incapaz de suportar mais aquilo, saiu imediatamente do restaurante. Passou por Tonka sem nem perceber. Tonka entrou na cozinha, capturou um garçom, vestiu o uniforme dele e saiu para atender as mesas. No entanto, o chefe viu o corpo no chão e gritou alto. Percebendo que a situação estava fora de controle, Tonka pegou o livro e fugiu. Alyssa e Niku correram atrás dela, mas foram parados pela polícia no meio do caminho. Alyssa e Niku foram temporariamente presos. Um policial entrou e mencionou que o garçom assassinado havia sido despido. Alyssa deduziu que o culpado era quem roubou seu livro e suspeitou que talvez nem fosse humano. Ela sabia que precisava escapar rapidamente. Niku tentou abrir a porta com um grampo, enquanto Alyssa usou sua força para entortar as grades. Sabendo que aquela força era anormal, rapidamente colocou as grades de volta e disse ao Niku que as grades estavam quebradas, mas que não conseguia consertar sozinha. Niku hesitou, mas ao tentar, usou pouca força e as grades saíram com facilidade. Alyssa aproveitou para elogiá-lo por sua força. Os dois conseguiram escapar pela janela e correram por becos estreitos. Antes de irem longe, Alyssa viu a polícia em confronto com o grupo da Máscara Vermelha, com Calvina entre eles. Alyssa percebeu que precisava voltar ao navio rapidamente, mas Niku não suportava a ideia de se separar dela. Ele a abraçou e prometeu que se encontrariam novamente no dia seguinte. Foi a primeira vez que Alyssa sentiu calor humano, e nesse instante, a luz em sua mão apareceu novamente. Ela então se viu abrindo uma caverna de pedra e caminhando até uma corda. Ao agarrá-la, foi imediatamente transportada para uma praia. Alyssa estava cercada por seus entes queridos e amigos. Até seus pais estavam lá. Uma única lágrima escorreu de seus olhos, e ela ficou completamente em pânico, pois vampiros não deviam chorar. Ao se aproximar do navio, viu o diretor fazendo a chamada de todos a bordo. Algumas horas antes, o chefe da polícia havia conversado com o diretor, e chegaram a um acordo. Enquanto os vampiros não causassem mal aos humanos, o chefe da polícia não interviria. No entanto, a morte do garçom havia rompido esse frágil equilíbrio. O diretor agora queria fazer a chamada para descobrir quem era o responsável pelo assassinato. Nesse momento, Ivy se aproximou de Lars, pedindo que ele ajudasse Alyssa a encobrir sua escapada. Ivy sabia que Lars gostava de Alyssa, apesar de seu jeito frio. Sem hesitar, Lars foi até Alyssa, instruindo-a a embarcar pelo lado do navio. Alyssa seguiu as instruções e seu pai adotivo, sem conseguir encontrá-la, ficou preocupado. Pouco depois, Lars entrou no navio com confiança, atraindo a atenção de todos. Alyssa aproveitou para se misturar à multidão. Enquanto Lars era confinado, Humberto entrou na cela com um baú, pretendendo usar aquele momento para torturá-lo. Ele tirou um crucifixo
crucifixo, mas Lars rapidamente recitou um encantamento, tendo dominado a resistência a objetos sagrados. No entanto, Humberto então revelou um crucifixo de prata, que Lars não conseguiu suportar, e entrou em pânico. Felizmente, a condessa chegou a tempo e levou Lars até a diretoria. O diretor mediu a distância entre as presas de Lars e constatou que não correspondiam à ferida da vítima, excluindo-o assim da lista de suspeitos. Enquanto isso, Ivy insistiu para que a Lisa contasse a verdade sobre suas ações fora do navio. A Lisa, a contragosto, admitiu que havia encontrado um vampiro que mordeu alguém, mas não revelou os detalhes. Nesse momento, seu pai adotivo chegou furioso e a arrastou dali. Ivy, vendo que a situação havia se acalmado, suspirou aliviada. Parecia que ela também escondia um segredo que não queria que os outros descobrissem. O pai adotivo de Alisa a confrontou, exigindo saber por que ela havia saído do navio e se ela havia bebido sangue humano. Ele a lembrou que vampiros menores de 18 anos eram proibidos de se alimentar de humanos. Alisa, irritada, negou ter bebido sangue, mas confessou que quase beijou um humano. Percebendo que havia falado demais, Alisa acabou admitindo que tinha se tornado amiga de um garoto humano. Seu pai adotivo, decepcionado, culpou a si mesmo e revelou que ultimamente estava distraído e não vinha cuidando bem dela. Alisa sentiu que algo estava errado e perguntou mais, até descobrir que seu pai adotivo havia se apaixonado por Rafaela, uma vampira do navio. No entanto, a lei dos vampiros proibia relacionamentos, especialmente para vampiros da linhagem das sombras, como Rafaela. Eles haviam prometido manter isso em segredo. Enquanto isso, Ivy procurou Lars e revelou que Alisa havia encontrado um vampiro na cidade e que ele era da família Upir. Descobriu-se que Tonka, que vinha seguindo Alisa, também era da linhagem Upir. A pedra rosa que Drácula havia dado a Tonka pertencia à família de Ivy. Naquele momento, Alisa subiu ao convés e Ivy estava prestes a conversar com ela quando as mãos de Alisa começaram a brilhar. Alisa foi levada a uma visão vívida, onde viu Drácula segurando uma corda e entrando em uma bela ilusão numa praia. Ao lado de Drácula, havia um céu tempestuoso e os pais de Alisa desapareceram naquela tempestade. Alisa despertou do sonho com lágrimas escorrendo pelo rosto. O mais estranho era que os olhos de Drácula também estavam ligeiramente molhados. Ele se perguntou quais seriam, afinal, os verdadeiros poderes de Alisa. Sem saber como explicar, Alisa desceu às pressas para o convés inferior, mas foi interceptada pela condessa, que a levou para medir os dentes. O resultado mostrou que os dentes de Alisa não coincidiam com os do assassino. Na sala de aula, Ivy e Lars se aproximaram de Alisa e prometeram guardar o segredo sobre ela ter chorado. Lars revelou que sabia que a luz que Alisa via era a centelha, uma força poderosa capaz de destruir até vampiros. Magnus já havia contado ao Lars sobre o poder da centelha. Nesse momento, a inspetora entrou na sala e anunciou que todos haviam sido examinados e que o assassino não estava entre eles. Porém, ela não sabia que Tonka já estava a bordo, tendo se transformado em um rato e se escondido na sala de aula. A lição daquele dia seria sobre as habilidades da família Pius, da França, especialmente sua capacidade de se comunicar com animais. A aula seria ministrada por Joanne, a herdeira da família Pius. No entanto, Malcolm menosprezou essa habilidade. A condessa imediatamente o arrastou até a janela e abriu as cortinas. A luz do sol queimou Malcolm, fazendo-o gritar de dor. Joanne então libertou um enxame de mariposas e recitou um feitiço. As mariposas cobriram rapidamente a janela, bloqueando a luz solar e salvando Malcolm. A inspetora o lembrou de guardar bem a lição. Após a aula, o grupo de Alisa desceu ao convés inferior do navio. Ivy contou a Alisa que havia visto Drácula transformar Tonka em humana e forçá-la a engolir um anel. Ivy havia seguido Tonka até o navio. Originalmente, Ivy pretendia apenas encontrar o Rubi e partir, sem se importar com os outros a bordo, mas a atitude de Alisa a fez reconsiderar. Ivy concordou em ficar e ajudar Alisa a desvendar o mistério. Alisa mencionou que alguém estava tentando roubar o Rubi para chamar a atenção de seu pai adotivo, que no momento estava ocupado com Rafaela. Alisa pediu para que todos fossem mais discretos, mas seu pai adotivo insistiu que, durante a conferência familiar, pediria permissão para que escravos vampiros pudessem amar. Isso poderia levar o pai adotivo de Rafaela a ser acusado, mas ele estava tão apaixonado que não conseguia se libertar disso. Alisa, furiosa, saiu correndo e seu pai adotivo foi atrás dela, esperando que ela entendesse seus sentimentos. Alisa ficou abalada com suas palavras. Enquanto isso, um grito veio do quarto onde Rafaela havia ido confirmar se o Rubi ainda estava lá. Alisa correu atrás do morcego que fugia do navio, mas quando ela e seu pai adotivo chegaram, encontraram Rafaela já morta. No meio do caos, o conde e sua esposa acordaram tarde e presumiram que o pai adotivo de Alisa era o responsável pela morte de Rafaela, ordenando que seus subordinados o aprisionassem. Profundamente abalado pela perda de Rafaela, o pai adotivo de Alisa já não desejava mais viver e aceitou voluntariamente a punição de ser exposto à luz solar na manhã seguinte. Enquanto isso, Alisa foi à cidade, mas acabou se perdendo. Inesperadamente, ela encontrou Nico e Calvina, que a convidaram para uma refeição em sua casa. Alisa ficou nervosa com a possibilidade de sua identidade
identidade vampírica ser revelada. Durante a visita, ela descobriu acidentalmente que Nico também possuía o mesmo livro que ela havia visto antes. Sentindo que Alisa escondia algo, Calvina propositalmente pegou um colar com um pingente em forma de cruz e entregou a Alisa. Isso provocou uma reação. A cruz queimou a mão de Alisa. Em pânico, ela recitou rapidamente o encantamento que havia aprendido na aula para se proteger. Alisa ficou surpresa ao perceber que o feitiço funcionou. Depois de colocar o colar, Calvina parecia aliviada e aprovou que Alisa e Nico começassem a namorar. Alisa, desconfortável, rapidamente devolveu o colar ao Nico. Justo quando estavam se divertindo com a conversa, Ivy entrou às pressas para falar com Alisa. Ela pediu para Ivy esperar um momento, beijou Nico e depois a seguiu. A notícia da execução iminente de seu pai adotivo pesava sobre Alisa, que correu para confrontar o diretor e exigir justiça. No entanto, o diretor insistiu que ela trouxesse provas de que seu pai não havia cometido o assassinato. Enquanto isso, Lars, usando sua habilidade de ler mentes, discretamente sondou os presentes e descobriu que o diretor já sabia há muito tempo do plano para roubar a Pedra Vermelha. A punição do pai adotivo de Alisa era apenas uma forma de encobrir o roubo e evitar que isso se tornasse público e causasse pânico, além de servir para punir qualquer um que ousasse se apaixonar por um vampiro da linhagem das sombras. Determinados a descobrir a verdade, os três se concentraram em encontrar pistas, e a chave para resolver o mistério parecia estar no livro que estava na casa de Nico. O plano de Alisa era atrair Nico para longe do grupo, permitindo que Lars e Ivy roubassem o livro secretamente. Dentro do livro, eles descobriram a trágica história de Drácula. Durante uma guerra, alguém enganou Elizabeth, fazendo-a acreditar que seu marido havia morrido em batalha. De coração partido, ela decidiu tirar a própria vida. Quando Drácula retornou vitorioso e encontrou sua esposa morta, ficou devastado. Enquanto a chorava, uma entidade demoníaca surgiu. Desesperado para mantê-la com ele, Drácula trocou sua alma pela imortalidade. No entanto, Elizabeth não suportava a ideia de se transformar em um monstro e recusou-se a continuar vivendo. Quando Drácula chorou sobre o corpo de Elizabeth, seu sangue e lágrimas se misturaram, criando 13 pedras preciosas vermelhas. O nó na visão que Alisa teve não era comum. Se Drácula o desfizesse, abriria os portões do inferno, permitindo que Elizabeth ressuscitasse. Porém, se um vampiro com alma humana desfizesse o nó, isso significaria o fim de todos os vampiros. Alisa percebeu que a centelha em sua mão era a humanidade que havia escapado do ser de Drácula, permitindo-lhe sentir sua presença. Enquanto isso, Tonka, com o objetivo de adquirir a pedra vermelha, notou que Malcolm estava de mau humor. Com facilidade, Tonka o hipnotizou, e sob sua influência, Malcolm a ajudou a se esconder no casaco do irmão mais novo de Alisa. Ao mesmo tempo, Drácula chegou a um túmulo onde a família Beloff havia enterrado a pedra preciosa vermelha. Essa pedra era a chave para permitir que ele caminhasse livremente sob a luz do sol, e a família Beloff havia usado um feixe de luz para protegê-la. Drácula esperou pacientemente o momento certo, quando a luz diminuísse, e assim que isso aconteceu, ele pulou rapidamente para recuperar a pedra, ordenando a seus servos que bloqueassem a luz do lado de fora. Alisa observava tudo à distância, seus pensamentos a mil. Lars, percebendo sua distração, a interrompeu e apontou que alguém se aproximava. Como previsto, o diretor logo chegou, insistindo para que Alisa fosse ver seu pai adotivo pela última vez. O pai adotivo subiu ao convés diante de todos. Inesperadamente, o irmão mais novo de Alisa, Tamamo, correu para abraçar a condessa. Acontece que o morcego escondido na manga de Tamamo causou a confusão. Tamamo arrancou a pedra de rubi vermelha e a Ceste imediatamente percebeu e o despertou rapidamente. Enquanto os dois lutavam, a pedra caiu no chão. Tonka aproveitou a oportunidade, voou da manga de Tamamo, se transformou em humano e pegou a pedra. A condessa correu para recuperá-la, mas ninguém prestava atenção ao pai adotivo de Alisa, que ainda estava no convés. Vendo que o sol estava prestes a nascer, Lars teve uma ideia. Usou sua habilidade telepática para dizer a Alisa que agora ela e Drácula estavam conectados. Quaisquer poderes que ele tivesse, ela também teria. Por exemplo, ele podia resistir à luz do sol. Ao ouvir isso, Alisa correu até o convés e empurrou seu pai adotivo para o convés inferior. Seu corpo ficou sob o sol, mas ela não foi ferida. Foi a primeira vez que Alisa sentiu o calor do sol, e ela se envolveu em sua sensação. Enquanto isso, no convés inferior, Tonka mordeu a condessa, ferindo-a, e roubou a pedra de rubi vermelha. O ferimento na mão da condessa combinava perfeitamente com as provas deixadas anteriormente, exonerando finalmente o pai adotivo de Alisa. Todos se reuniram para se despedir da infeliz Rafaela. O pai adotivo
adotivo de Alisa pessoalmente cremou a filha que amava. Tonka, após roubar a pedra, voou até uma caverna, transformou-se em humano e relatou tudo ao Drácula. Para sua surpresa, Drácula ficou chocado ao saber que Alisa podia ficar sob o sol. Ele ordenou que Tonka continuasse roubando as pedras e que também vigiasse Alisa. Logo, Alisa entrou novamente em uma ilusão. Nela, viu Drácula adquirir a pedra vermelha e usá-la para se comunicar com a alma de Elizabeth. Ao retornar à realidade, Alisa imediatamente acordou Luciano e perguntou quais eram os poderes da pedra vermelha da Ceste. Os pais de Luciano tinham duas pedras, e a que foi roubada pertencia a um Ruar. Usá-la permitia se comunicar com os mortos. Alisa percebeu que talvez pudesse falar com sua mãe, então perguntou ao Luciano como usá-la. No entanto, ao tentar pela primeira vez, nada aconteceu. Desapontada, Alisa desceu ao convés inferior e então o espírito de seu pai apareceu. Através dessa conversa, Alisa descobriu que seu pai biológico era humano, o que explicava por que ela tinha um coração. Mas a conversa não durou muito, pois os efeitos da pedra eram limitados. Mesmo assim, Alisa ficou emocionada e correu para contar a novidade a Ivy. Pouco depois, Lars entrou no refeitório, fingiu não ver Malcolm e cumprimentou Alisa com entusiasmo, ignorando o desapontamento de Malcolm. Os três desceram ao porão para confirmar as habilidades atuais de Alisa: resistência ao sol, capacidade de nadar, comunicação com os mortos e controle das sombras. Nesse momento, seu pai adotivo a chamou e perguntou por que ela não temia a luz do sol, advertindo-a a não deixar seus poderes nublarem seu julgamento. Enquanto isso, Tonka havia dominado completamente Malcolm, tentando levá-lo a beber sangue humano. Logo após, começou a próxima aula, sobre como ler os pensamentos de outras pessoas, ministrada pelas duas irmãs mais velhas de Lars. A condessa queria descobrir os segredos de Alisa e a pressionou a permitir que lessem sua mente. Todos os pensamentos de Alisa foram revelados publicamente: sua simpatia por Ivy, sua admiração por Lars e seus sentimentos inesquecíveis pelo humano Niku, o que gerou zombarias da turma. Alisa se sentiu humilhada e as lágrimas começaram a cair. Todos ficaram chocados ao vê-la chorar. Incapaz de se conter, Alisa usou seus poderes para derrubar uma das irmãs de Lars e até tentou acabar com a condessa à distância. Parecia que a energia de Drácula dentro dela a havia dominado. Felizmente, Tamamo conseguiu despertá-la a tempo. Partiu de coração partido, correndo para uma área isolada da cidade, querendo invocar sua mãe, mas ela não apareceu. Alisa pulou na água, mas nem isso a acalmou. Trancou-se numa cela. Enquanto isso, Ivy apareceu muito tensa, segurando uma tesoura, indo ao encontro de Seymour. Quando estava prestes a dizer algo importante, hesitou ao ver Alisa e permaneceu em silêncio. Que segredo estaria Ivy escondendo? Em outro lugar, Drácula enfrentava problemas. Um homem de um olho só chamado Abraham, armado com uma arma de balas de prata, veio confrontá-lo. Abraham também usava um anel com uma pedra rosa. Drácula ignorou os avisos dele e jogou as pedras que havia coletado em um túmulo. Abraham amarrou as mãos de Drácula e revelou que possuía uma pedra rosa, capaz de esconder o usuário da família Camana da Suíça. Ele sempre havia procurado Drácula em segredo, querendo usar seus poderes para encontrar mais pedras rosas. Por outro lado, Alisa foi forçada a revelar a verdade, mas quando seu pai adotivo a lembrou discretamente, ela continuou mantendo em segredo a centelha. Alisa disse que não conseguia mais sentir nenhuma habilidade sobrenatural e tinha certeza de que algo havia acontecido com Drácula. Ao falar isso, começou a sentir uma dor excruciante. Abraham estava torturando Drácula, que havia sido colocado em uma sala cheia de cruzes sagradas. Incapaz de suportar, Alisa desmaiou, e nem Lars conseguia mais ler seus pensamentos. Restava apenas um método extremamente perigoso. Lars e suas duas irmãs tentariam ler a mente de Alisa juntos, algo estritamente proibido. Lars só havia visto seu pai fazer isso uma vez, e se falhassem, ficariam presos dentro da mente de Alisa. O diretor ordenou que todos sem autorização saíssem, e Lars entrou sem hesitar. Era como um vasto labirinto. Ele viu Alisa passando e correu atrás dela, mas a perdeu de vista. De repente, notou moedas no chão com Niku jogando-as de cima. Lars sentiu raiva ao vê-lo, mas num piscar de olhos, Niku desapareceu. A voz de Alisa ecoava das sombras, pedindo ajuda ao Lars. Ele segurou uma chama e seguiu o som, vendo memórias da infância de Alisa. Sua mãe segurava sua mão e dizia que ela também possuía uma centelha dentro de si, mas logo perceberam que estavam sendo vigiadas e desapareceram. Lars foi mais fundo e viu a si mesmo beijando Ivy. A consciência de Alisa perguntou: "Você não gosta de mim? Por que está beijando outra?" Nesse momento, sua mente começou a vacilar e uma força o lançou ao chão. Quando tudo voltou ao normal, ele encontrou um caixão. Depois dele, havia uma sala cheia de cruzes sagradas e Drácula estava amarrado a uma cadeira. Lars logo percebeu que a única forma de salvar Alisa era libertando Drácula. Tonka invadiu a sala transformado em humano para espionar e relatar ao Drácula. Porém, Drácula estava tão consumido pela dor que nem notou. Sentado na cadeira, contorcia-se em agonia, cerrando os dentes e recusando-se a revelar onde estavam as outras pedras. De repente, Drácula sentiu uma onda de
energia. Lars havia colocado a pedra vermelha da condessa no pescoço de Alisa. Com o poder da pedra, Drácula se libertou das cordas. Quando Abraham voltou, viu que Drácula havia desaparecido. Drácula rapidamente o agarrou pelo pescoço e tomou dele a pedra vermelha da invisibilidade, escapando da sala das cruzes sagradas. Enquanto isso, Alisa também acordou, agradeceu à família de Lars e devolveu a pedra à condessa. O diretor mandou todos dormirem cedo e aguardarem pacientemente a próxima lição. No entanto, Malcolm, que seria o próximo professor, parecia perdido em pensamentos. Tonka, observando de longe, esboçou um sorriso astuto. Alisa, sem conseguir mais sentir a energia que sentia antes, suspeitou que Drácula já não tinha as pedras consigo. Em vez disso, ela descobriu uma nova habilidade, invisibilidade. Ela usou esse poder para encontrar Lars e agradecê-lo por sua ajuda anterior. Ao abraçar Lars, ele pôde sentir o coração dela batendo. Antes que pudesse se acalmar, ela o beijou nos lábios. Após o beijo, Alisa saiu correndo. Lars estava prestes a voltar para seu caixão para dormir, quando percebeu que o caixão de Malcolm ainda estava aberto. Lars saiu para procurar Malcolm e o encontrou sentado, conversando com um rato. Sem pensar muito, Lars disse ao Malcolm para se afastar do rato para evitar ser mordido. Quando Lars se afastou, Tonka apareceu e ofereceu sangue humano ao Malcolm. Enquanto isso, Alisa não conseguia dormir. Ela pretendia encontrar Ivy, mas em vez disso, a encontrou cortando o cabelo. Cabelos de vampiro, uma vez cortados, nunca crescem novamente. Ivy confessou, relutantemente, que era uma vampira das sombras e que Seymour, o lobo, era o verdadeiro herdeiro. A família de Seymour havia sido exterminada na guerra e ele transformou Ivy, uma humana comum, em vampira das sombras para não ficar sozinho. Os dois passaram a depender um do outro, procurando pelas pedras vermelhas da família de Seymour. Naquele momento, a luz na mão de Alisa reapareceu. Como estavam de mãos dadas, os dois foram puxados para uma ilusão. Eles viram Drácula jogando as pedras vermelhas em uma cova. Talvez ele não quisesse que Alisa se tornasse mais forte, então escondeu temporariamente as pedras. Eventualmente, os dois voltaram à realidade. Alisa percebeu que precisava abrir o nó na caverna antes de Drácula, mas não sabia onde estava o nó. A pessoa que mais sabia sobre essas coisas era seu pai adotivo. Alisa imediatamente foi procurá-lo. Sem outra escolha, ele a levou a um lugar isolado e puxou um diário escrito em código. Era o diário que sua mãe havia deixado. Parecia que a resposta que Alisa procurava podia estar ali. Ao folhear as páginas amareladas, a primeira página trazia um aviso deixado por sua mãe, aconselhando sua filha a não confiar no líder do clã, especialmente na família Draz, e em especial no pai de Lars. O diário também continha anotações sobre a centelha e o nó na corda. Sua mãe não pôde dar instruções claras sobre como decifrar a mensagem, mas acreditava que Alisa entenderia. Era mais um enigma. Alisa teve dificuldades para resolvê-lo. Irritada, atirou o diário no chão e saiu. Ivy, sabendo que Alisa precisava de um tempo sozinha, pegou o diário sem correr atrás dela. Enquanto isso, o diretor foi se reunir com os líderes das famílias. Ele os lembrou de que Drácula havia despertado e Alisa o tinha visto em sua mente. O perigo se aproximava. Alisa subiu até a cidade para clarear a mente, mas inesperadamente encontrou Niku. Ele estava ao lado do poço, rezando, esperando por ela. Niku havia planejado levar Alisa para uma caminhada, mas Calvina apareceu de repente. A verdade é que Calvina queria que seu filho se juntasse à Sociedade da Máscara Vermelha. Niku não pretendia se juntar, mas Alisa expressou o desejo de ir. Então, os três foram à sede da sociedade. Os membros da Máscara Vermelha sabiam que havia vampiros por perto e planejavam atacá-los para destruí-los. Alisa se misturou à multidão, mas sentia um desconforto crescendo dentro de si. Ao mesmo tempo, a aula de Malcolm começou. A habilidade especial da família Verde era controlar fenômenos naturais. Malcolm conjurou trovões e chuva. Depois levantou a mão para lançar um raio contra Lars. A sala entrou em caos. A esposa de Ceste fez o possível para acalmar os alunos. Contudo, um rato entrou sorrateiramente na sala, despercebido. Enquanto todos olhavam para Malcolm, Tonka apareceu de repente e capturou a condessa. Malcolm havia perdido completamente o controle, atacando Lars sem parar. Sua raiva e o sangue humano que havia consumido aumentaram seus poderes. Ivy tentou despertar a mente de Malcolm, mas Tonka estava sempre ao seu lado, dizendo palavras provocativas. Sob a influência de Tonka, Malcolm foi forçado a obedecer e agarrou Ivy. Tonka também capturou a condessa, e os dois foram para o convés, trancando Lars e os outros atrás de uma porta. Naquele momento, Alisa chegou bem a tempo e exigiu que Tonka e Malcolm soltassem os prisioneiros. Lars pressionou contra a porta que Malcolm havia trancado e usou sua telepatia para se comunicar com Alisa. Ele a instruiu a desviar a atenção de Tonka. Vendo que o sol estava prestes a nascer, Malcolm controlou as nuvens para bloquear a luz. Na confusão, Alisa admitiu que possuía
incluía a centelha, e implorou a Tonka para libertar a condessa. Ela se ofereceu para tomar o lugar dela como refém. Contudo, ao ouvir sobre a centelha, a condessa imediatamente percebeu que Alisa não podia cair nas mãos de Drácula. A condessa havia prometido à mãe de Alisa protegê-la a qualquer custo. Ela disse ao Lars para levar Alisa embora e tomar o sangue humano das mãos de Tonka, jogando-o no mar. Ao ver isso, Malcolm pulou imediatamente na água. No instante em que ele saiu do convés, a luz do sol atravessou as nuvens. Tonka se escondeu nas sombras, mas a condessa caiu fraca ao ser exposta à luz. Alisa, protegida pelo rubi da família Belave, ficou sob o sol, testemunhando a morte da condessa. Com raiva, Alisa correu até Tonka e o arrastou para a luz. Tonka foi reduzido a cinzas e o rubi recém-recuperado do anel que ele havia engolido caiu no chão. Alisa pegou o rubi e o colocou no pescoço de Luciano, confortando-o enquanto ele chorava. Um clima de tristeza envolveu o navio. Depois, recuperaram Malcolm do mar. Vampiros não sabiam nadar e o prenderam em uma cela. Por lei, ele deveria ser exposto ao sol como punição. Eventualmente, Ivy conseguiu obter o rubi da família Beloff e transformou o lobo Seymour de volta à forma humana. Nesse momento, Lars chamou Alissa, lembrando-se das palavras da mãe dela. Ele esperava que Alisa acreditasse que ele era diferente dos outros da família Draus. Segurando a mão de Lars, Alisa decidiu confiar nele. Além disso, Lars precisava dizer algo. Anteriormente, por preocupação com Alisa, ele usou sua habilidade de ler mentes e descobriu que o grupo da Máscara Vermelha estava se preparando para atacar. Enquanto isso, um dos subordinados de Calvina relatou o que havia visto. Uma guerra civil entre vampiros estava ocorrendo no navio e 2 haviam virado cinzas. No meio do caos, surgiu uma garota humana, alguém que podia ficar sob o sol. Calvina imediatamente pensou em Alisa. De volta ao navio dos vampiros, o grupo foi visitar Malcolm. Alisa concordou em lhe dar uma chance e, em troca, Malcolm foi forçado a ensinar a todos como controlar o clima. Os herdeiros se concentraram em aprender a cooperar para lidar com a ameaça da Máscara Vermelha. Eles estavam começando a fazer progresso quando o diretor retornou. Lars lembrou a todos para manter o segredo da traição de Malcolm e não mencionar o grupo da Máscara Vermelha para evitar uma guerra localizada com os humanos. Luciano e Alisa ficaram encarregados de informar o diretor sobre a morte da esposa dele. Luciano estava de coração partido pela perda da mãe e o diretor devastado com a morte da esposa. Enquanto isso, Calvina observava tudo em segredo. Ao ver Alisa, teve certeza de suas suspeitas. De repente, Drácula apareceu atrás dela e sua voz sussurrou: "Parece que eu não sou o único de olho em Alisa." Os olhos verdes de Drácula brilhavam. Ao voltar para casa, Calvina guardou os acontecimentos do dia para si, sem contar nem ao filho sobre a verdadeira identidade de Alisa. No entanto, Alisa tomou a iniciativa de visitá-los. Ela se aproximou de Nico com uma proposta: comparecer a mais uma reunião da Máscara Vermelha, para descobrir os planos do inimigo. Lars a seguiu discretamente para coordenar tudo. Enquanto isso, os herdeiros estavam em aula, e Seymour era o instrutor do dia. Sua habilidade era a metamorfose, permitindo que se transformasse em vários animais. Enquanto todos se concentravam na aula, o pai adotivo de Alisa entrou na sala em pânico, anunciando que todos os líderes dos clãs haviam retornado. O semblante de Ivy mudou imediatamente, e ela lembrou a todos de cumprirem a promessa feita a Alisa, não revelar que o grupo da Máscara Vermelha se preparava para atacar. Ao voltar para casa, o pai de Lars foi imediatamente ver o diretor. Desde que a esposa morreu, o diretor ficou profundamente abalado, passando os dias em uma cadeira, repetindo as últimas palavras dela: "Seja forte e corajoso." O pai de Lars rapidamente reuniu os herdeiros e perguntou o que havia acontecido e onde estava Lars. Magnus então usou sua habilidade de ler mentes para sondar os herdeiros, mas todos haviam aprendido a resistir à técnica. Ele não pôde ferir as crianças nem extrair nenhuma informação útil. Enquanto isso, Alisa chegou à base onde todos estavam treinando. Ela usou sua habilidade de ler mentes para se comunicar com Lars, pedindo que ele entrasse e encontrasse informações úteis. Lars entrou na sala e se aproximou do mapa de batalha que mostrava os planos da Máscara Vermelha. Naquele momento, 2 homens entraram e Lars se escondeu em um canto. Os 2 reclamavam de Calvina estar atrasada num momento crucial, mas a verdade é que ela estava com Drácula e com uma pessoa especial, Humberto. Descobriu-se que Humberto também era subordinado de Drácula. Ele informou que todos os líderes dos clãs e as Pedras Vermelhas estavam no navio. Subitamente, a centelha dentro de Alisa se acendeu e sua consciência alcançou o local onde estava Drácula. Ele se gabava diante de Calvina, dizendo que havia atraído com sucesso os membros da Máscara Vermelha. Alisa percebeu que Calvina estava sendo controlada. Ela rapidamente voltou à realidade, agarrou a mão de Nico e o puxou para dentro de uma ilusão. Nico, ao ver a mãe sob influência de Drácula, quase gritou, mas voltou à realidade num instante. Foi então que Nico descobriu a verdadeira identidade de Alisa. O grupo da Máscara Vermelha estava prestes a atacar, e Alisa pediu ajuda ao Nico com urgência. Ela destacou que Calvina precisava ser detida, mas ela mesma cuidaria do
lado dos vampiros. Após isso, Alisa e Lars partiram imediatamente de volta ao navio. Ao chegarem, os líderes dos clãs os questionaram imediatamente. Alisa explicou que Drácula estava lá e havia assumido o controle do grupo da Máscara Vermelha, com o objetivo de roubar todas as Pedras Vermelhas. Ela mencionou que tinha um plano, mas destacou que os líderes do clã não queriam envolver as crianças. Felizmente, o diretor interveio, apoiando Alisa e explicando que confiava nessas crianças corajosas e acreditava no plano dela. Enquanto isso, Calvina havia se transformado em uma vampira das sombras. Ela empurrou Nico quando ele tentou impedi-la e liderou o grupo da Máscara Vermelha até o navio. No entanto, ao embarcarem, encontraram o navio vazio, sem nenhum sinal dos vampiros. O grupo da Máscara Vermelha se reuniu no convés, confuso com a situação. De repente, a voz de Lars ecoou e os estudantes vampiros apareceram no topo do mastro, saltando para cercar o grupo da Máscara Vermelha. Os líderes do clã estavam escondidos na parte traseira do navio, balançando em cordas. Os membros da Máscara Vermelha tentaram ameaçá-los com crucifixos, mas os herdeiros já não tinham mais medo deles. O irmão mais novo de Alisa levantou a mão, invocando um raio. Eles haviam dominado os poderes de outros clãs e sua força superava todas as expectativas. Calvina apenas mostrou os dentes e frustração. Ao ver que sua líder também era uma vampira, os membros da Máscara Vermelha começaram a pular no mar para escapar. Os herdeiros rapidamente capturaram Calvina, mas para sua surpresa, um membro da Máscara Vermelha permaneceu. Ele caminhou até a frente e retirou sua máscara. Era Nico. Ele não entendia por que sua mãe havia se tornado uma vampira e se sentia traído por Alisa. Decepcionado, Nico deixou o navio. Os herdeiros comemoraram, sabendo que o grupo da Máscara Vermelha havia finalmente recuado. O grupo resgatou com sucesso os líderes do clã e fugiram, deixando a Itália para trás. Drácula, observando silenciosamente o navio, murmurou que aquilo era apenas o começo. Lars se aproximou de Alisa e eles conversaram sinceramente, trocando seus sentimentos. Os dois ficaram juntos no convés do navio e compartilharam um beijo, confiantes de que, não importavam os perigos do futuro, enfrentariam tudo juntos. Enquanto isso, o navio seguia rumo à Inglaterra, onde encontrariam o clã vampiro Virad, para continuar aprendendo sobre o mundo dos vampiros. Do outro lado, Nico estava deitado à beira da estrada, desolado. A mãe que ele tanto amava havia se tornado uma vampira, e a garota que ele amava também era uma vampira. Nico se sentia abandonado, como se o mundo tivesse virado as costas para ele, perdendo toda esperança no futuro. Enquanto isso, Calvina estava trancada no calabouço do navio vampiro, aguardando seu julgamento. Sob os raios do sol, Alisa não conseguia deixá-la enfrentar tal destino, especialmente por Calvina ser mãe de Nico. Nesse momento, o poder do brilho se manifestou novamente. Através da luz cegante, Alisa viu Drácula se aproximando de Nico. Ele usou a promessa de salvar Calvina para tentar convencer Nico a se juntar a ele. No entanto, Calvina já havia se tornado uma vampira das sombras, e mesmo se fosse resgatada, seria apenas uma marionete. Nico recusou-se a se aliar aos vampiros. Inesperadamente, Drácula afirmou que podia devolver Calvina à sua forma original. De repente, ele falou diretamente com Alisa, revelando que sabia que ela estava ali e que viria buscar suas pedras rubi. Alisa, sem se deixar abalar pela ameaça de Drácula, correu para perguntar aos líderes do clã se havia uma maneira de transformar uma vampira das sombras de volta em humana. Os líderes, percebendo que não podiam mais esconder a verdade, relutantemente contaram sobre um ritual realizado por grandes mestres que poderia libertar a sombra e restaurar a verdadeira identidade da pessoa. Alisa então perguntou por que nunca haviam libertado todos. Os líderes do clã riram da pergunta, percebendo que a resposta era muito mais complicada do que ela imaginava. Claro que eles não libertavam os vampiros das sombras. Precisavam deles como escravos. Se libertassem todos, quem serviria aos vampiros? Alisa ficou furiosa com tamanha audácia e, em sua raiva, acabou revelando sem querer que sua amiga íntima, Ivy, também era uma vampira das sombras. Isso levou Ivy a ser mandada para os fundos, onde apenas os herdeiros e líderes recebiam acomodações dignas. Em instantes, Ivy voltou a ser uma escrava e passou a se afastar deliberadamente de Alisa, mostrando a ela a dureza da situação. Enquanto isso, os líderes do clã marcaram a data da punição de Calvina. Ela seria levada ao convés no dia seguinte e exposta ao sol. Ao saber disso, Alisa não conseguiu conter seu ressentimento contra Lars, já que foi o pai dele quem tomou essa decisão. Determinada a impedir que Calvina fosse queimada, Alisa secretamente destrancou a cela e a libertou. No entanto, Calvina não mostrou gratidão. Em vez disso, feriu Magnus, tentando roubar as pedras rubi para entregá-las ao Drácula. Felizmente, Alisa conseguiu capturar Calvina a tempo e a trancou novamente no caixão. Contudo, Magnus já havia sido ferido por uma flecha de prata e estava à beira da morte. Sentindo-se envergonhada e arrependida,
seguida, Alisa correu para o convés e chorou, rasgando o diário da mãe em desespero. Ela achava que não era digna de ter sido escolhida pelo brilho, mas à medida que as páginas rasgadas se espalhavam pelo chão, elas se juntaram acidentalmente, formando um mapa. Alisa descobriu uma pista deixada por sua mãe, percebendo que com aquele mapa poderia finalmente desfazer o nó de sua ilusão e derrotar Drácula. Enquanto isso, Nico tomou uma decisão firme. Faria qualquer coisa para salvar sua mãe, até cooperar com Drácula. Porém, antes disso, Drácula queria testá-lo. Se ele fosse capaz de substituir sua mãe e liderar a Máscara Vermelha, então ele libertaria Calvina da maldição da sombra vampira. Por outro lado, os líderes do clã, furiosos com a liberação imprudente de Calvina, prenderam Alisa no calabouço para refletir sobre suas ações. A cela dela ficava ao lado da de Calvina. Nesse momento, Calvina havia recobrado os sentidos, mas havia esquecido tudo o que aconteceu, inclusive que tinha um filho. Todos os vampiros das sombras eram assim, sem memória ou autonomia. Calvina implorou a Alisa que lhe contasse sobre seu filho. Alisa elogiou Nico, sem esconder o carinho que sentia por ele. Enquanto isso, Nico enfrentava sozinho o grupo da Máscara Vermelha, e a melhor maneira de conquistar o respeito deles era desafiá-los. Nico lutou e derrotou o líder, ganhando o respeito do grupo. Drácula, observando à distância, ficou satisfeito e partiu. Ao mesmo tempo, Lars, determinado a salvar seu pai, mudou a rota do navio e voltou para sua terra natal na Noruega. Lá, buscou ajuda de uma velha senhora em Trops para salvar Magnus. No entanto, ela insistiu que só poderia ajudar se encontrasse Alisa. A senhora explicou que a prata no corpo de Magnus havia trancado seu coração, impedindo-o de bater. A única maneira de libertá-lo seria Alisa entrar na consciência de Magnus e despertá-lo. Alisa concordou imediatamente e entrou na mente de Magnus. Lá, ela encontrou os líderes do clã vampiro planejando aprisionar sua mãe. Determinada, Alisa seguiu em frente com uma tocha nas mãos até finalmente alcançar Magnus. Lá, ela o viu segurando a joia vermelha da família Grimmer, uma joia que protegia os vampiros do sol. Magnus ergueu a pedra e gritou que todos os vampiros que quisessem deixar o campo de batalha deveriam ajoelhar-se diante da família Draus. Nesse momento, seu irmão Ragnar apareceu e avisou que o pai deles não duraria muito. Magnus correu até ele e, sabendo que seu fim estava próximo, o pai retirou a pedra da família Draus e a entregou ao Magnus. Tocado pelas palavras finais do pai, Magnus ficou chocado quando ele declarou que Ragnar não era digno de liderar a família, pois havia escuridão em sua alma. Justo quando essa dinâmica familiar se desdobrava diante de Magnus, Alisa foi subitamente envolvida por uma visão do passado, o momento em que Lars nasceu. Ela ficou emocionada com a cena calorosa, mas inesperadamente, o brilho em sua mão começou a brilhar intensamente. Magnus, percebendo que algo estava errado, sentiu a presença de Alisa e perguntou por que ela estava ali. Ela explicou que havia vindo libertá-lo. Ainda confuso, Magnus acreditava estar com sua família e que aquele era seu verdadeiro lar. Alisa explicou rapidamente que sua mente estava sendo controlada por fios de prata e que tudo aquilo era uma ilusão. Ela o instou a voltar ao mundo real, onde seu filho Lars o esperava. Ao ouvir isso, a mente de Magnus começou a clarear. Ele ficou horrorizado ao ver o rosto da esposa, antes suave e amoroso, agora distorcido e monstruoso. Ele hesitou, mas estendeu a mão para Alisa. Um segundo depois, ambos voltaram à realidade, mas Magnus ainda precisava de tempo para se recuperar do transe. No dia seguinte, Lars providenciou para que seu pai, Magnus, fosse levado para a Floresta Esmeralda para tratamento. Durante esse período, ele assumiria temporariamente a liderança da família. Ragnar, sempre ao lado de Lars, desmaiou. Uma demonstração visível de apoio. No entanto, Alisa não conseguia esquecer o aviso que seu avô lhe deu, que Ragnar abrigava escuridão em sua alma. Ela pretendia falar com Lars sobre isso, mas antes que pudesse, Ragnar o chamou para uma reunião. Sem outra escolha, Alisa mudou seu foco. Ela precisava investigar o paradeiro de sua mãe. Seguindo as pistas da ilusão, deduziu que sua mãe poderia estar presa na prisão da Luz Eterna. A irmã mais velha de Lars confirmou que a prisão ficava ao norte da floresta e se dispôs a levar Alisa até lá. Ivy também as acompanhou. Nesse momento, as três estavam alheias ao fato de que um homem misterioso de um olho só, Abraham, a seguia de longe. Enquanto isso, Lars não se deixou manipular por Ragnar. Pelo contrário, o expulsou da sala de reuniões. O motivo era simples. Aquela era uma reunião dos líderes de clãs, e Ragnar não tinha direito de participar. Ragnar saiu furioso. A segunda irmã de Lars, temendo que Ragnar tivesse intenções ocultas, reuniu coragem para segui-lo. Como resultado, descobriu acidentalmente que Ragnar estava em contato secreto com Drácula. Na reunião com os líderes dos clãs, a discussão sobre o que fazer com Alisa e Calvina se intensificou. Naturalmente, Lars queria proteger Alisa, mas não podia ir contra as leis dos vampiros. Assim, sugeriu adiar a decisão, propondo prender as duas na prisão da Luz Eterna por enquanto. Inesperadamente, os rostos dos líderes mudaram e rapidamente disseram que
que isso não podia ser feito. Havia um prisioneiro especial na prisão. Lars ficou confuso, já que a prisão havia sido abandonada por séculos. Quem poderia estar preso lá? Os líderes então revelaram a verdade. A prisioneira era Alina, a mãe de Alisa. Ao ouvir isso, Lars correu para dar a boa notícia a Alisa, mas foi informado por seu pai adotivo que Alisa já havia entrado na floresta com Ivy e a irmã mais velha de Lars. Lars seguiu rapidamente na direção que elas tinham ido. Enquanto isso, o grupo de Alisa chegou à entrada da prisão da Luz Eterna. As três entraram com cautela. Assim que Alisa olhou para dentro, viu sua mãe, embora separadas por um escudo de luz. Alisa, conectada ao rubi da família Grimoire, compartilhou seu poder com Lars, permitindo que ambos resistissem à luz. Alisa correu para os braços da mãe e perguntou por que a haviam aprisionado. Alina explicou que os vampiros queriam proteger seu clã. Os líderes temiam que, se Alina conseguisse desfazer o nó, todos os vampiros se tornariam humanos. Por isso, aprenderam e mentiram dizendo que ela havia morrido. Porém, se Drácula encontrasse o nó antes deles, todos os humanos do mundo se tornariam sombras. Sendo Alisa a escolhida, portadora da centelha, ela teria que tomar uma decisão difícil. Enquanto mãe e filha conversavam, Lars chegou e abriu o escudo de luz. Após séculos, Alina finalmente foi libertada. Ao mesmo tempo, a irmã mais nova de Lars voltou para a base para informar a todos que Ragnar havia traído o clã. Infelizmente, era tarde demais. Ragnar capturou a líder do clã Vid e roubou seu rubi. Usando o poder do rubi, ele invocou o inimigo natural dos vampiros, uma matilha inteira de lobos. Ragnar então ameaçou os líderes dos clãs. Se não entregassem seus rubis, mataria os jovens herdeiros que ele mantinha reféns. A avó de Alisa foi a primeira a ceder seu rubi, seguida pelos outros líderes. Nesse momento, Abraham invadiu a prisão, gritando que eles tinham chegado e pedindo que todos fugissem. Lars, se preparando para partir, previu com seu rubi que Ragnar estava se aproximando. Ao ouvir isso, Alina rapidamente escondeu a filha e voltou para o escudo de luz, fingindo que Alisa nunca esteve ali. Com os rubis em mãos, Ragnar facilmente capturou Lars e os outros líderes também foram presos. Alisa, querendo salvar Lars, viu a centelha em sua palma brilhar. Ela viu o demônio ordenar a Elizabeth que informasse Drácula que a ajuda estava a caminho. Alisa presumiu que essa ajuda se referia ao Ragnar trazendo os rubis para Drácula. Diante do perigo, Alisa não teve escolha a não ser tentar impedir Ragnar. Ivy e a irmã mais velha de Lars continuaram a ajudá-la. Primeiro, voltaram à base para distrair a matilha de lobos e tentar salvar todos antes do nascer do sol. Como Alisa era a única que não temia a luz do sol, foi escolhida como isca. Ivy e a irmã mais velha de Lars ajudaram todos a se esconderem nas casas. Logo o sol começou a nascer e Alisa correu dos lobos. Quando estavam prestes a atacá-la, a irmã mais velha de Lars a puxou para dentro de uma casa. Havia um túnel entre as casas de madeira que permitiu que a irmã de Lars alcançasse Alisa a tempo. Alisa desceu pelo túnel até a casa dos herdeiros e reencontrou seu irmão mais novo. Emocionada, contou ao Tamamo que sua mãe ainda estava viva. Enquanto isso, Ragnar discutia com Lars, culpando o pai por não deixá-lo suceder como líder do clã. Ele odiava Magnus por ter passado a liderança ao Lars após o incidente. Ragnar queria matar Lars, mas por enquanto, ele ainda era útil. Ragnar revelou que tinha preparado um navio no lado leste e que naquela noite, Lars deveria embarcar. Caso contrário, mataria Tamamo e outros herdeiros. Sem escolha, Lars concordou. Eles partiriam para a Rússia após o pôr do sol. Abraham, escondido por perto, ouviu tudo. Em seguida, procurou Alisa e propôs uma aliança. Alisa não gostava dele. Ele era um caçador de vampiros notório. Para convencê-la, Abraham revelou que sabia para onde Ragnar pretendia levar Lars e o rubi. Ao ouvir isso, Alisa concordou relutantemente em cooperar. Durante a viagem, Abraham contou que parte da pedra de Drácula estava enterrada no túmulo de Bove, um lugar onde vampiros comuns não podiam entrar, e por isso precisava da ajuda de Alisa. Enquanto isso, Ivy, procurando Alisa, encontrou acidentalmente a velha de Trums. A mulher falou muitas palavras enigmáticas e depois tocou a testa de Ivy. Em outro local, Drácula disse ao Nico que ele o acompanharia até a Rússia para recuperar a pedra. Ele escolheu Nico por um motivo simples. Como Alisa gostava dele, seria útil. Drácula mandou seus subordinados criarem um baú de prata e confiou a guarda ao Nico, pois o baú serviria para armazenar a pedra. De volta com Alisa, ela levou Abraham até o navio para ir à Rússia resgatar Lars. No entanto, Alina discordava da decisão da filha, achando que deviam procurar o nó primeiro. Isso deixou Alisa profundamente decepcionada. Alina então pediu que Ivy dissesse a Alisa que o último desenho relacionado ao nó estava escondido na residência Vialia. À noite, vários jovens herdeiros decidiram seguir Alisa e resgatar Lars, mas Ivy impediu o pai adotivo de Alisa, querendo saber onde estava o diário de Lisa. Ela expressou insatisfação com a missão de resgate, acreditando que Alisa deveria se concentrar em encontrar o nó, não em salvar Lars. Enquanto isso, Tamamo ouvia a conversa escondido. Sabendo que o
tempo era precioso, Alisa foi se despedir da mãe. Inesperadamente, um míssil apareceu, puxando-a para uma ilusão criada por Drácula. Alisa se viu em uma carruagem, com Nico como condutor, mas triste, percebeu que ele não podia vê-la na ilusão. Com o coração pesado, Alisa voltou ao navio. Seu pai adotivo estava na costa, vendo o navio partir, quando percebeu que Tamamo havia desaparecido. Na verdade, Tamamo, preocupado com a irmã, havia embarcado secretamente com seu melhor amigo. Os dois viram Ivy encontrar o diário e completar o mapa. Nesse instante, um estrondo ecoou no convés. Abraham viu uma nuvem escura e relâmpagos intensos à frente. A tempestade era causada pela pedra que estava em posse de Ragnar, o que significava que ele e Lars estavam próximos. Ragnar deu as costas ao navio de Alisa, certo de que eles não sobreviveriam à tempestade. Ondas gigantes se formaram, e a água do mar misturada com chuva batia violentamente no navio. Ivy e a irmã mais velha de Lars estudavam o diário, mas enfrentaram o primeiro obstáculo. Não conseguiam decifrar a data no mapa. Tamamo apareceu e disse que sabia. Era o aniversário de Alina. Ao ouvir isso, Ivy percebeu que Alisa era a última portadora da centelha, a única capaz de encontrar o nó. O nó era mágico. Se Alisa o desatasse, todos os vampiros se tornariam humanos. Mas, se Drácula desfizesse o nó, todos os humanos virariam vampiros sombra. Ivy compartilhou a teoria com Alisa, mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, a equipe a chamou. O amanhecer se aproximava e ela precisava assumir o leme no lugar de Abraham. A tempestade ficou mais intensa e Alisa perdeu o equilíbrio com as ondas. A água invadiu o navio pelas frestas e a tripulação tentava conter com as mãos. Ivy viu que as páginas do diário estavam encharcadas e ficou muito preocupada. De repente, o poder deixado nela pela velha começou a se manifestar. As ondas pararam e vinhas com folhas verdes e pontas roxas selaram os buracos do navio. A irmã de Lars achou isso estranho e escondeu uma folha. Na Rússia, Nico seguiu as ordens de Drácula, transferindo os rubis do túmulo para o baú de prata. Para evitar traições, Drácula guardou a chave com ele. Enquanto isso, Ragnar e Lars chegaram à Rússia. Lars perguntou por que estavam ali. Ragnar respondeu que naquela noite encontraria seus ancestrais, algo que Lars não compreendeu. A resposta veio através da centelha. Alisa viu tudo. Ragnar foi encontrar Drácula e tentou trocar os rubis por aquilo que desejava. Mas Drácula não estava interessado em Ragnar. Ele só queria os rubis. Então, o lançou à luz do sol e o viu virar cinzas. Depois, ordenou que Nico recolhesse os rubis de Ragnar e os colocasse no baú de prata. Drácula então ameaçou Lars, exigindo sua cooperação. Agora, os dois jovens que Alisa mais amava estavam nas mãos de Drácula, e ela só podia assistir, sem poder fazer nada. Sua consciência voltou ao corpo, e embora a tempestade finalmente tivesse passado, seu humor estava complicado. Drácula havia conseguido todas as joias de rubi, deixando-a com pouca esperança. Percebendo a angústia de Alisa, Ivy a lembrou de que precisavam ir até a família Vialha para obter a peça final. Sem ela, mesmo que resgatassem Lars e Nico, não faria diferença. A mente de Alisa estava consumida por pensamentos de amor, e ela queria argumentar, mas tanto a mãe de Nico quanto a irmã mais velha de Lars concordaram com o ponto de vista de Ivy. A tarefa mais importante agora era encontrar a peça final e o nó antes que Drácula o fizesse. Sem outra escolha, Alisa desistiu relutantemente de resgatar Nico e Lars por enquanto, focando-se na família Vialha. Após um dia longo e exaustivo, todos planejaram descansar para recuperar as forças. No entanto, para surpresa de Alisa, Tamamo a puxou de lado e a lembrou de que a irmã de Abraham ainda tinha batimentos cardíacos. Ele poderia ser meio humano, meio vampiro. Do outro lado, Lars acidentalmente descobriu que, embora Drácula tivesse obtido todas as joias de rubi, ainda não sabia a localização do nó. No meio da noite, no navio, as mudanças no corpo de Ivy tornaram-se cada vez mais aparentes. Ela não fazia ideia do que a velha havia feito com ela. Naquele momento, Ivy ouviu a voz da velha dizendo para escutar os sons de todas as coisas. Ivy se acalmou e logo ouviu o som de um pincel. Cautelosamente, ela seguiu o som e descobriu que Abraham estava desenhando o mapa novamente. Ivy não confiava nele, então foi imediatamente contar a Alisa. Ao saber da notícia, Alisa correu para confrontar Abraham. Para sua surpresa, ele explicou que o vazamento de água anterior no navio quase havia destruído as páginas do diário, por isso achou mais seguro fazer uma cópia do mapa. Depois de dizer isso, ele entregou a Alisa a cópia que havia feito para provar que não tinha más intenções. Abraham também admitiu a Alisa que tinha batimentos cardíacos. Era filho de um vampiro e uma humana. Seu pai vampiro havia sido cruel, fazendo sua mãe sofrer durante toda a vida.
Por isso, Abraham se tornou um caçador de vampiros. No entanto, ele sabia que não poderia eliminar todos os vampiros do mundo sozinho. A única forma de acabar com o Império Vampírico era ajudando Alisa a desfazer o nó. Nesse momento, eles avistaram o continente do outro lado da costa. Finalmente haviam chegado ao destino. Alisa, Calvina e Ivy foram procurar o mapa enquanto os outros ficaram para guardar o navio. Antes de partir, Alisa instruiu Tamamo a vigiar Abraham. Com tudo organizado, os três seguiram para o porto e entraram na cidade. Chegaram rapidamente à propriedade da família Vialia, onde alguns membros do grupo Red Mask estavam do lado de fora. Os três se disfarçaram como membros do grupo, ouviram a senha para passar pelo portão e conseguiram se infiltrar. Descobriram que o grupo Red Mask estava reunido para um encontro, planejando como eliminar todos os vampiros. Aproveitando o momento, os três subiram as escadas para encontrar a peça final. Inesperadamente, a centelha na mão de Alisa começou a brilhar. Ela deduziu que a peça final estava por perto. Ivy pegou uma foto da família sobre a mesa, que incluía Tamamo e a jovem Alisa. De repente, Ivy lembrou-se de uma dica de Alina. Será que a peça final estava escondida atrás da foto? Ela imediatamente a removeu e, para sua surpresa, encontrou a peça atrás dela. Na empolgação, fizeram barulho e chamaram a atenção do grupo Red Mask lá fora. No momento crucial, um membro do grupo tirou a máscara. Era o pai adotivo de Alisa. Ela correu para abraçá-lo, mas nesse instante a centelha nos cacos de um espelho brilhou, revelando o rosto de Drácula. Ele agradeceu por terem o guiado até a peça final. Antes que alguém pudesse entender a situação, o grupo Red Mask descobriu sua presença. Num momento crítico, Calvina teve uma ideia. Fingiu capturar Alisa e seu grupo. Os membros do Red Mask a reconheceram como líder da filial principal e pararam o ataque. Calvina perguntou se havia uma cela, alegando que queria interrogar os três vampiros para saber sobre seus cúmplices. No entanto, o líder do grupo Red Mask não era ingênuo, percebeu que havia algo errado e decidiu ficar com a peça final para si. Para ganhar sua confiança, Calvina se ofereceu para matar um dos vampiros. Sabendo que Alisa não tinha medo da luz solar, escolheu-a propositalmente. Um dos membros do grupo levou Alisa para fora. Quando o líder se perguntou por que Alisa não estava queimando ao sol, Calvina rapidamente puxou uma faca e a pressionou contra sua garganta. Com isso, ela e Alisa conseguiram as chaves da cela e a peça final. Alisa resgatou imediatamente Ivy e seu pai adotivo, e os quatro fugiram rapidamente. Enquanto isso, no navio, o grupo considerou sair para procurar Alisa, já que ela ainda não havia voltado. Malcolm discordou, lembrando que Alisa ordenou que ninguém saísse do navio. Inesperadamente, Abraham se ofereceu para ir encontrá-la. Tamamo sabia que sua irmã não confiava em Abraham, e quando todos começaram a se arrepender de deixá-lo ir, o grupo de Alisa retornou em segurança. Todos ficaram curiosos com a presença do pai adotivo de Alisa. Acontece que, após descobrir que Tamamo havia embarcado secretamente no navio, ele ficou preocupado e foi até Valmalha antes para esperá-los. No início, acreditava que Alisa tomaria a decisão certa e não iria à Rússia, mas sim a Vália em busca da peça final. A verdade provou que ele não esperou em vão. De repente, Alisa perguntou onde estava Abraham. Naquele momento, Abraham foi encontrar-se com o líder do grupo Red Mask. Inesperadamente, os dois já se conheciam. Descobriu-se que o objetivo de Abraham era usar as pedras de sangue para dominar o mundo, controlar todos os vampiros e reinar sobre todos os humanos. Alisa havia caído numa armadilha. Naquele instante, a lamparina caiu no chão e as chamas rapidamente queimaram o mapa. Vendo que o mapa foi destruído, Alisa procurou em seu bolso. A cópia também havia sumido. Estava claro que Abraham a havia roubado. Enquanto isso, Drácula levou Nico e Lars até a fronteira da Transilvânia. Lars aproveitou a oportunidade para consertar a carruagem e se aproximar de Nico. Tentou convencê-lo a ajudá-lo a abrir o baú de prata para destruir as pedras de sangue e impedir Drácula de desbloquear o nó. Nico, convencido, concordou em esperar até Drácula adormecer. Lars então cortou o fio de ferro que segurava a chave, mas Drácula acordou de repente e agarrou o pescoço de Lars. Embora não o tenha matado, deixou claro que não toleraria outra tentativa. Enquanto isso, Alisa jogou a centelha em sua mão e descobriu que Drácula chegaria em 2 dias. Eles tinham que se preparar para a batalha. Não apenas precisavam recuperar a cópia do mapa de Abraham, como também descobrir como roubar as pedras de sangue. Naquela noite, Ivy sonhou novamente com a velha estranha. Quando parecia estar perdendo o controle, a irmã mais velha de Lars a acordou. Ela notou o padrão nas pernas de Ivy e entendeu o que havia acontecido. Ivy estava lentamente se tornando a nova Noi, um sinal de que uma nova profetisa estava prestes a nascer. Ivy ganharia o poder da natureza e uma conexão com a mãe de todas as coisas. Nesse momento, um visitante inesperado
inesperado apareceu. Abraham. Ele exigiu que Alisa o ajudasse a reunir todas as pedras de sangue, prometendo entregar a cópia do mapa como recompensa. No entanto, Alisa, já tendo sido enganada uma vez, não se deixou convencer com facilidade. Temendo que Alisa caísse em outra armadilha, Ivy usou o poder de Noi para escutar a conversa entre os dois. Inesperadamente, enquanto ouvia a conversa, uma mão surgiu da parede e puxou Ivy para dentro de um íon. A velha disse que o nó estava dentro de uma caverna próxima e que poderia levá-la até lá. Ivy explicou que não tinha a centelha, então não poderia entrar. A velha respondeu que sua melhor amiga tinha. Alisa poderia ajudá-la. Assim que a velha terminou de falar, a centelha na mão de Alisa se acendeu, abrindo com sucesso a porta de pedra. No entanto, Alisa não fazia ideia do que havia acontecido. Ivy seguiu a velha para dentro da caverna. A velha explicou que a centelha era, na verdade, a humanidade de Drácula. Quando combinada com as 13 pedras de rubi, ela formaria o coração de Drácula, o qual poderia desfazer o nó. No entanto, qualquer um que quisesse desfazer o nó precisava passar pelas 5 provas da humanidade. Alisa precisaria da ajuda de Ivy para superar o teste final. A velha alertou Ivy de que o poder da centelha se esgotaria gradualmente. Se não conseguissem desfazer o nó antes da chegada do eclipse, Drácula venceria, e nesse ponto, o poder da centelha também desapareceria. Isso porque Ivy estava perdida no mundo da consciência, deixando seu corpo em estado de coma, o que causava grande preocupação ao grupo de Alisa. Inesperadamente, Calvina, que estava por perto, enlouqueceu de repente e perdeu a racionalidade. Isso era um sinal de que Drácula estava se aproximando. Somente quando a distância entre Calvina e Drácula diminuía, ele conseguia controlar a vampira das sombras Calvina. Nesse exato momento, Ivy despertou de repente e disse a Alisa que elas precisavam completar a missão em 3 dias. Caso contrário, quando o eclipse acabasse, tudo estaria perdido. Isso também significava que Alisa não poderia evitar cooperar com Abraham, trocando os rubis pelo mapa para encontrar o rubi de Drácula. Alisa intencionalmente deixou Calvina ir, sabendo que a vampira das sombras certamente procuraria seu mestre. Portanto, eles apenas precisavam segui-la. O grupo seguiu Calvina até uma casa abandonada e, como esperado, encontraram Drácula lá. Nico correu até sua mãe, implorando ao Drácula que libertasse Calvina de seu estado de vampira das sombras. No entanto, Drácula voltou atrás em sua palavra. Vendo isso, Alisa se revelou decididamente, gritando por Abraham, que esperava do lado de fora. Drácula chegou com um grande grupo de membros da Máscara Vermelha, e uma batalha massiva estava prestes a começar. Ambos os lados gritaram e avançaram uns contra os outros. A batalha foi devastadora para ambos os lados. Abraham conseguiu atirar em Drácula com uma bala de prata, mas Alisa foi acidentalmente atingida no fogo cruzado. Assim como Drácula, ela caiu em uma febre implacável. Sem outra escolha, o grupo levou ambos de volta ao navio. Em meio ao caos, Malcolm foi capturado pelo grupo da Máscara Vermelha. Durante esse tempo, Lars recuperou o rubi e tentou usá-lo para entrar na consciência de Alisa e salvá-la. No entanto, ele descobriu acidentalmente que a consciência dela havia se fundido com a de Drácula. Ele não conseguiu separar a mente de Alisa da de Drácula, deixando-a sem outra escolha a não ser lutar através da febre por conta própria. Neste momento, Alisa se viu presa na consciência de Drácula, testemunhando seu passado. Drácula uma vez teve uma família feliz, até que seu país foi invadido pelos turcos. Como Conde Drácula, ele foi ordenado a liderar o exército contra o inimigo. Porém, durante sua ausência, o filho do inimigo foi capturado, e rumores se espalharam entre o povo de que Drácula havia sido derrotado e sofrido um fim trágico. De coração partido com as notícias, Elizabeth, esposa de Drácula, decidiu tirar a própria vida. Quando Drácula retornou vitorioso, encontrou apenas o corpo sem vida de sua esposa. Devastado pela perda de seu grande amor, Drácula caiu em desespero e decidiu abandonar tudo. Sua humanidade se transformou na centelha e deixou seu corpo. Mesmo que tivesse que suportar as chamas do inferno pela eternidade, Drácula não se arrependeria de ter se tornado cruel por causa de seu amor. Enquanto isso, Tamamo, tentando resgatar Malcolm e os outros, aventurou-se sozinho até a base da Máscara Vermelha para negociar com Abraham. Abraham exigiu que Tamamo roubasse as 3 últimas pedras de rubi em troca da libertação de Malcolm. Mas ele não queria apenas as 3 pedras, também exigiu a melhor amiga de Tamamo e o mapa. Ao ouvir isso, Tamamo ficou profundamente confuso. Sabia que Lars tinha 2 pedras de rubi, mas não fazia ideia de onde estava a terceira. Abraham revelou que o último rubi, o sino de rubi, estava dentro do corpo de Drácula. Por perto, Malcolm olhava fixamente para Tamamo, implorando silenciosamente para que ele não fizesse nenhuma loucura. Enquanto isso, dentro da ilusão das memórias de Drácula, Alisa tentou persuadi-lo a deixar o nó em seu coração para trás. Ela o lembrou de que nem mesmo pactos com demônios poderiam mudar o passado. Justamente quando ela falou isso, Elizabeth apareceu de repente. Ela disse que não queria que Drácula continuasse cometendo erros. Elizabeth afirmou que ele ainda possuía uma alma bela, uma alma que havia tomado a forma da centelha, agora descansando temporariamente na palma de Alisa. A aparição de Elizabeth abalou as convicções de Drácula. Nesse
momento crítico, Tamamo correu de volta ao navio e confessou as exigências de Abraham ao grupo. Alisa declarou que eles precisavam trabalhar juntos para encontrar uma solução. Drácula questionou por que Alisa acreditava que ele concordaria com tal plano. Ao ouvir isso, Alisa propôs uma aliança com Drácula. Eles decidiriam se unir para eliminar Abraham primeiro e depois resolveriam seus próprios conflitos. Quando Drácula aceitou, ambos despertaram simultaneamente. Para mostrar sua sinceridade, Drácula finalmente libertou Calvina de seu estado de vampira das sombras, restaurando sua consciência e livre-arbítrio. No entanto, antes de partirem para resolver o nó, Alisa insistiu em resgatar Malcolm e a melhor amiga de Tamamo primeiro. Calvina e Nico assumiram a dianteira para explorar a área e observar os padrões de patrulha da Máscara Vermelha. Sem que Alisa soubesse, tudo isso fazia parte do esquema de Abraham, que já havia armado uma armadilha. Embora Alisa permanecesse alheia, Drácula reconheceu imediatamente a emboscada e propôs um plano para resgatar o grupo de Malcolm. Alisa o levaria como refém para atrair a atenção de Abraham, permitindo que os outros aproveitassem a distração para libertar os cativos e roubar as pedras de rubi. Drácula também entregou uma réplica do mapa, mas ainda assim enfrentou a desconfiança de Ivy. Para provar sua confiança, Drácula relutantemente regurgitou o sino de rubi de seu corpo e o deu a Alisa para que ela o guardasse. Enquanto isso, Malcolm, que estava preso, recusou-se a ficar parado. Percebendo que havia completado 18 anos e agora podia manipular mentes humanas à força, começou a usar sua habilidade. No entanto, toda a base estava sob a influência de Abraham, limitando os poderes de Malcolm a apenas 70%. Embora ele não pudesse ordenar que os membros da Máscara Vermelha abrissem as portas, conseguiu fazer com que um deles roubasse uma cópia do mapa. O subordinado obteve sucesso rapidamente. Para não atrair a atenção de Abraham, Malcolm e Tamamo decidiram dividir a responsabilidade de memorizar o mapa, cada um aprendendo metade. Porém, num momento crítico, Abraham retornou de repente. Ao perceber o subordinado sob controle mental, ordenou imediatamente que todos fossem revistados para verificar se o mapa havia sido copiado ou roubado. No entanto, como Malcolm e Tamamo já haviam memorizado o mapa, nada foi encontrado na busca. Enquanto isso, Drácula e o grupo de Alisa chegaram à base da Máscara Vermelha totalmente preparados para lutar. Abraham também estava pronto para enfrentá-los, com várias pedras de rubi penduradas em seu corpo. Alisa apresentou 2 pedras de rubi, com Drácula atrás dela como trunfo, e exigiu que Abraham libertasse os reféns antes que ela entregasse a terceira pedra. Os membros da Máscara Vermelha trouxeram os 2 cativos, mas Malcolm gritou alto, alertando Alisa para não entregar o rubi. Ele afirmou que Abraham não deixaria ninguém sair vivo. Abraham fingiu não ouvir e instou Alisa a entregar o rubi imediatamente. Nesse momento, Lars apareceu e agarrou o rubi pendurado no pescoço de Abraham. O grupo executou imediatamente o plano e o caos se instaurou. No entanto, Abraham subitamente liberou o poder dos rubis, levantando todos no ar com sua força. Nesse momento crítico, a energia dentro do corpo de Ivy explodiu. Incontáveis vinhas longas e grossas avançaram contra Abraham, arrastando-o ao chão. Aproveitando-se do caos, Drácula tomou posse dos rubis e da réplica do mapa, sinalizando o colapso da frágil aliança. Um novo conflito estava prestes a começar. Alisa usou a centelha para projetar sua consciência para fora do corpo e, num piscar de olhos, se teleportou para o carro de Drácula. Nesse ponto, Drácula possuía a réplica do mapa e os rubis, e já havia copiado secretamente a peça final do mapa que Alisa guardava consigo no navio. Essa peça era a mais crítica. Quando Drácula comemorava seu aparente sucesso, de repente ouviu a voz de Alisa atrás dele. Ela perguntou calmamente: "Você realmente achou que eu deixaria a chave verdadeira ao seu alcance para que pudesse copiá-la?" Descobriu-se que a peça que Drácula copiou era falsa. Furioso, Drácula explodiu em raiva. Quando Alisa retornou ao navio, Malcolm e seu melhor amigo Tamamo já haviam recriado uma réplica do mapa. Alisa, então, revelou a peça verdadeira da chave e usou a centelha para iluminar as lacunas no mapa, localizando com precisão o local do nó. Do outro lado, Drácula se recusava a desistir. Tentou usar o rubi como chave para desbloquear a localização do nó. Afinal, o rubi continha suas lágrimas e o sangue de Elizabeth, o que estava ligado ao nó. Mesmo com a vitória se aproximando, Lars não estava satisfeito. Ninguém sabia o que aconteceria com Alisa após o nó ser desfeito. Se ela se tornaria meio humana, meio vampira, e como isso a afetaria. A própria Alisa se sentia insegura. Ela não temia o que aconteceria consigo, mas sim perder as pessoas ao seu redor. Afinal, sua avó e seu pai adotivo tinham mais de 100 anos. Se voltassem a ser humanos, perderiam a imortalidade. Vampiros mais velhos talvez se tornassem apenas esqueletos. Quando Alisa estava prestes a desfazer o nó, o navio foi tomado por uma tristeza profunda. Finalmente, haviam chegado ao destino.
A centelha de Alisa reapareceu e ela ficou chocada ao perceber que Drácula já havia encontrado o local do nó, e além disso, eles tinham chegado antes dos outros. Todos correram para a caverna onde o nó estava localizado, mas, para sua surpresa, a entrada estava cercada por cruzes sagradas. A irmã mais velha de Lars ficou intrigada com aquilo. Se queriam que o vampiro desfizesse o nó, por que colocariam cruzes para impedi-lo? Alisa, ao ouvir isso, perguntou se alguém se sentia desconfortável ao ver as cruzes. Foi então que todos perceberam que aquelas cruzes não estavam santificadas. Eram apenas símbolos para intimidar. Criando coragem, passaram pelas cruzes. E Alisa usou a luz para abrir a porta de pedra. Dentro havia o rubi de Drácula, indicando que ele provavelmente usou o poder do rubi para abrir a porta. Sem perder tempo, entraram. Ivy lembrou a todos que, para desfazer o nó, precisariam passar por 5 testes. Já haviam superado o primeiro. As cruzes sagradas. Agora teriam de permanecer em alerta máximo. Viram Drácula parado à frente, imóvel, e a caverna estava cheia de 13 espelhos. Pela primeira letra em cada espelho, perceberam que cada um representava uma família diferente. No chão, havia uma pedra com a inscrição: "Seja você mesmo". Acreditaram que deveriam encontrar o espelho correspondente à sua própria família, então cada um se posicionou diante do seu. Naquele momento, viram uma versão diferente de si mesmos no espelho. A consciência dos vampiros foi puxada para dentro dos espelhos, deixando apenas seus corpos imóveis. Nico, sendo humano, ficou confuso sem entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Alisa se viu diante de uma versão maligna de si mesma. Na ilusão dentro do navio, viu uma cena de quando havia sido intimidada pelos outros herdeiros, mas dessa vez ela reagiu. A ilusão afirmava que essa era a verdadeira Alisa, que sua alma maligna refletia a de Drácula. A ilusão tentou enganá-la dizendo que mesmo desfazendo o nó, o mundo continuaria mergulhado nas trevas. A ilusão de Tamamo apareceu ao lado dele, tentando convencê-lo de que Alisa não se importava com ele, que só amava Lars e Nico, e por isso estava obcecada em desfazer o nó, mesmo colocando em risco a vida de sua avó e dos outros. Quando Tamamo parecia prestes a ceder à ilusão, Alisa se lembrou das palavras gravadas na pedra. Disse a ele que esses pensamentos eram reais, mas que todos têm um lado obscuro. O importante era equilibrá-lo e não permitir que as emoções negativas tomassem o controle. Ao ouvir isso, Tamamo recuperou a compostura e absorveu sua ilusão. As duas irmãs conseguiram sair do mundo dentro do espelho e mostraram aos demais o caminho. Após consolar e encorajar os companheiros, vários dos herdeiros despertaram. O segundo teste havia sido superado. Logo uma porta surgiu. Ignorando o fato de Drácula ainda não ter despertado, continuaram. No interior, havia um dispositivo brilhante com a inscrição: "A união é a chave da existência". Logo após, a parede começou a vazar água. Todos tentaram tampar os buracos, mas era inútil. Malcolm se lembrou das palavras luminosas na lama. Reuniram-se ao redor do dispositivo e o giraram. A água desapareceu. Haviam passado no terceiro teste. Contudo, Malcolm, Tamamo e seu amigo ficaram presos ao dispositivo. Alisa teve que liderar o restante adiante. O quarto teste era diferente. Dentro da tenda havia um grande tambor. A velha senhora havia ensinado Ivy a tocá-lo. Diante do tambor estavam várias pedras com padrões estranhos. Ivy reconheceu os pictogramas. Formavam uma frase sobre acreditar em si mesma. O eclipse solar havia começado. Antes que Sol, Terra e Lua se alinhassem, precisavam desfazer o nó. Enquanto isso, Drácula finalmente completava o segundo teste, quase sendo vencido por uma ilusão onde sua esposa estava presa. Rapidamente, avançou ao próximo. Do outro lado, Ivy precisava apenas tocar o tambor como a velha a ensinou. A inscrição deixava claro: o segredo era autoconfiança. O apoio dos companheiros deu a ela a coragem necessária. Ivy pegou a baqueta e começou a tocar na ordem certa. O eclipse foi temporariamente interrompido. A irmã mais velha de Lars ficou para trás com Ivy, enquanto Alisa, Lars e Nico seguiam para o quinto teste. Era extremamente difícil. Alisa teve que escolher entre duas pessoas, Nico e Lars. Um representava os vampiros, o outro a humanidade. Alisa hesitou, incapaz de decidir. A lua acima ficou vermelha. Isso significava que Drácula havia entrado no quarto teste. Pela demora, ambas as opções desapareceram. E então, Drácula surgiu. Ele chegou tão rapidamente porque Alisa já havia superado os testes anteriores. Com sua aparição, o teste final mudou. Ela agora teria que escolher entre Lars, Nico ou Elizabeth. Suspensos diante do nó. A centelha de Alisa se acendeu. Ela sentiu uma conexão entre a luz e Drácula. E então percebeu algo. Ela não era a única capaz de desfazer o nó. A centelha era a humanidade de Drácula. E apenas unida ao seu verdadeiro dono, poderia influenciar o nó. Drácula se viu
diante da escolha, completamente perdido. A Lisa o observou, dilacerado pela dúvida, mas então pensou em outra possibilidade. Talvez não precisassem mudar a realidade. O mundo não era apenas luz e trevas, bem e mal. Eram forças que precisavam se equilibrar. A Lisa disse que não vieram para desfazer o nó, mas para destruí-lo. Ambos compreenderam. Drácula se despediu de Elizabeth e destruiu o nó com as próprias mãos. Humanos não se tornaram vampiros. Vampiros não viraram humanos. O mundo permaneceu como era, com bem e mal em equilíbrio. Tudo voltou ao seu estado original. A Lisa finalmente entendeu seu coração. Talvez ainda gostasse de Niku, mas quem ela sempre amou era Lars, aquele que esteve ao seu lado o tempo todo. Esse foi o filme. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.